Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. No dia 19 de janeiro eu publiquei essa aula, aula 01, automatizar a inserção de dados em uma tabela do SAP com VBA, transação VA01. Então, nesta aula eu ensinei como você pode fazer um loop dentro de uma tabela do SAP para incluir informação ou da mesma forma podemos extrair informações percorrendo uma tabela. Aqui na parte inferior desta aula eu coloquei o link para os meus 3 cursos. Curso 1, que fala de SAP, curso 2 também fala do SAP, e o curso 3 ensina a criar sistemas com Excel, VBA, SQL e banco de dados. Se você não fez os cursos, lhe convido a conhecer. Se quiser, pode compartilhar com seus amigos também. Se ainda não é inscrito no meu canal, deixo aqui o meu convite. Também, se quiser deixar seu joinha, eu fico muito agradecido. Muito bem, na aula de hoje eu vou passar apenas 2 dicas bastante importantes. Vamos lá. Vamos ao Visual Basic. Eu tenho aqui a macro que eu utilizei nesta aula que eu citei. E a primeira dica que eu vou passar aqui é a seguinte. Aqui quando colocamos a transação VA01, se estivermos no meio de uma transação e executarmos dessa forma, vai gerar um erro. Vou demonstrar aqui. Tem aqui uma tela com a transação do SAP no meio da transação VA01. Se eu executar desta forma, utilizando apenas VA01, vai gerar um erro. Para resolver isso, eu apenas coloco aqui barra N. Então, não importa a posição que eu esteja na transação do SAP, ele vai rodar de uma forma correta, voltando para a tela inicial do SAP e executando novamente a mesma transação ou qualquer outra transação que eu coloque aqui no caminho para executar. Essa, então, foi a primeira dica de hoje. A segunda dica é respondendo uma pergunta de um aluno. Aqui, esta parte inicial, que é gravada pelo SAP, nós temos nessa linha aqui, ó. Set Section, Connection, Children, 0 por padrão. Para que eu possa me referir a uma ou outra seção quando tiver mais seções abertas, eu altero este número. A primeira seção é a seção 0, a segunda seção é a seção 1 e assim por diante. Vamos exemplificar. Vamos mostrar aqui algumas telas do SAP ou seções. E aí eu posso me referir à primeira seção, a segunda, a terceira ou a quarta. Lembrando que essa, para o código lá no VBA, é a seção 0. Essa aqui é a seção 1, seção 2 e seção 3. Como eu posso saber qual é a seção que eu abri? Se eu for clicar aqui, nesta posição, eu vou verificar. Sistema número 1. Essa é a primeira tela, ou a seção 0. Aqui abaixo, nós temos a segunda tela, número 2, ou a seção 1. Aqui nós temos a terceira tela, número 3, ou a seção 2, e aqui nós temos a última, quarta tela, ou a seção 3. Repetindo, então, eu tenho a tela 1, tela 2, tela 3 e tela 4, mas lá no VBA, como começa em 0, eu tenho a seção 0, seção 1, seção 2 e seção 3. Vamos até o Visual Basic e observar, aqui na parte inicial, que é gravada pelo SAP. Temos essa linha. Set Section, Connection, Children, 0. Aqui nós definimos o número da seção que vamos utilizar. 0 para a primeira seção, 1 para a segunda e assim por diante. Vamos ajustar o Visual Basic aqui na tela e vamos testar. Vamos colocar aqui para rodar a primeira vez na última seção, ou a seção 3. Quarta tela. Colocamos aqui o número 3. Vamos colocar aqui um breakpoint e já podemos rodar. Observe que a seção rodando é a terceira seção ou a quarta tela. Vamos observar que vai parar aqui no breakpoint. Paramos. Agora vamos modificar para utilizar a primeira seção. Colocamos aqui o número 0. Primeira tela, seção 0. Executamos. Observamos a rodada com a seção 0. Muito bem. Paramos aqui. Podemos testar por fim a seção 2 ou a terceira tela. Porque temos a seção 0, 1 e 2. Vamos colocar aqui então agora o número 2. Vamos então estar rodando na seção 2 a transação VA01. Executamos e observamos aqui rodando nessa terceira tela. Muito bem, paramos aqui no breakpoint e cancelamos. Vimos então aqui hoje 2 dicas importantes. Utilizar o barra N para que não importa em qual parte da seção estivermos, vai voltar para o início. E essa dica para nos posicionarmos caso estejamos com mais de uma seção do SAP aberta, na seção que quisermos rodar. Isso é importante porque podemos estar rodando alguma transação em alguma das outras seções.
Aí, desta forma, podemos escolher a que queremos. Vamos minimizar tudo isso aqui. Nos vemos então na próxima aula.